Bom, pessoal, espero que estejam bem, todos, né, todos bem. Vamos continuando então a filosofia pré-socrática, agora com esses dois autores da escola pluralista, então o Anaxágoras e o Demócrito de Abdera, certo? A gente vai então, como eu falei para vocês, a escola pluralista, ela acreditava então que seriam vários elementos, né, da origem do universo, né? Bom, quando eu falo universo, mundo, natureza, eu espero que vocês estejam atentos, é sobre tudo, né? Tudo que existe, essa ideia. Bom, então o Anaxágoras de Clasômena, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que existiam sementes originais que formariam tudo que existe. Mas como assim sementes originais? Bom, elas se juntariam, essas sementes são elementos muito pequenos, né, que se juntariam para formar tudo que existe. Mas de uma maneira bem interessante até. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Assim. Um pedaço de carne. Ele acreditava que esses elementos muito pequenos, né, teriam a aparência de daquele pedaço de carne, só que de um tamanho bem pequeno. E a junção de todos esses elementos formaria um pedaço de carne grande, entendeu? Eu sei que parece uma ideia meio estranha, assim, mas a gente precisa ver o que cada um pensou, né? E o que? E o que é que juntaria esses elementos, né? O que juntaria esses pequenos elementos com o formato do elemento grande, né, que seria o pedaço de carne? Né? Teria uma espécie de logos também, que aqui ele vai chamar de nous. Ele vai chamar de nous, que é uma inteligência universal que junta os elementos, junta esses elementos conforme essa necessidade. Então, para eu formar um pedaço de carne grande, eu preciso pequenos elementos que tenham a mesma aparência desse pedaço de carne grande. A gente pode pensar em mil exemplos. Um animal, né, ele seria formado por pequenos elementos que tenham a mesma aparência que a dele para formar ele o todo, né? Bom, isso é que a gente precisa saber, eu acho, do Anaxágoras. Ele caiu uma questão, já que ele é comparado com o Demócrito, certo? Então, indo para o Demócrito, né, de Abdera, e o Leucipo, que era uma dupla, tá? Ele, na verdade, Leucipo era professor de Demócrito, mas eles meio que pensavam junto, né, sobre os temas. Então, o Demócrito teve a primeira ideia de átomo, né, de uma partícula indivisível, que é muito semelhante às homeomerias, certo? Só que os átomos não têm o mesmo formato, nem a mesma aparência do objeto grande. Eles têm rigidez ou uma certa fluidez do que ele forma. Por exemplo, um pedaço de ferro, por exemplo, né? Um pedaço de metal qualquer. Tu teria átomos com formato de ganchos, porque um se une ao outro para que forme aquele pedaço de ferro. Átomos de água, por exemplo, né? Seriam átomos facilmente separáveis, porque a água, gente, né, ela é fluida,
seriam átomos lisos, né? Porque ela é fluida, ela se separa facilmente. Então é assim que ele pensava. Então já caiu uma questão comparando a Anaxágoras com Demócrito de Abdera, tá? Bom, os átomos para o Demócrito, eles estão sempre em movimento. E eles formam tudo que existe. E quando eu digo tudo que existe, é tudo mesmo, né? Inclusive os nossos pensamentos, né? Inclusive os nossos sentimentos, tudo que existe. E ele vai dizer uma coisa que até se sabe hoje, já que a matéria é constituída de átomos e espaço vazio. E ele está sempre, os átomos estão sempre em movimento, eles se chocam e muitas vezes para o Demócrito não formavam nada, certo? Ele é um dos primeiros filósofos materialistas, tá? Então ele não acreditava nesse logos, nem numa inteligência, nem num nous, né? Inteligência universal, nem num nous. Ele acreditava que tudo vinha e tinha origem da matéria, do átomo, dessa partícula que ele achava na época que era indivisível. Hoje a gente sabe que o átomo é possível de dividir, tá ok? Bom, pulando agora para nós vamos analisar três aqui, três outros pensadores, mas dois dos principais, aí, os que influenciaram muito Platão, né? Para ele elaborar a teoria das ideias. Então, o primeiro é o Parmênides de Eleia. Bom, é um eleata, né? Também, como a gente viu. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que tudo há sempre uma essência de tudo. Apesar da aparência mudar, há sempre uma essência. Bom, ele vai dizer, o ser nunca se transforma, né? O ser das coisas, né? Vai sempre, o ser nunca não flui, ele não vem a ser outra coisa. Na aparência, parece que ele está mudando, mas ele vai ter sempre uma essência, né? O que a gente podia pensar em relação a isso, né? A gente podia pensar, porque o que ele pensava? Ele pensava o seguinte: a matemática é algo que é um conhecimento verdadeiro, né? As outras ciências, elas são, na verdade, não tinha ciência no contexto que a gente entende hoje, no conceito também que a gente entende hoje, mas a ciência no sentido de conhecimento mesmo, né? É algo que não muda, é algo que está sempre estável, que sempre, né? Os cálculos matemáticos dão sempre os mesmos resultados, as formas matemáticas são sempre as mesmas, etc. Então ele vai dizer que tudo que se observa de transformação na natureza, na verdade já tem uma essência, né? E que o ser jamais poderia se transformar. Porque se ele se transformasse, ele seria e não seria. É assim que ele explica. Espero que vocês entendam que ser e não ser é como se ele estivesse em processo de transformação, né? Então ele vai dizer que o ser é imóvel, né? Porque se ele fluísse, então ele estaria sempre em processo de transformação, e aí tu não consegue identificar, estudá-lo, né? Porque ele está sempre em processo de transformação. Vamos pensar assim, ó, a gente tem um vírus, por exemplo, né? Um vírus. Eu gosto de dar esse exemplo. O vírus ele está sempre em processo de transformação, certo? Mas em laboratório tu consegue analisá-lo de maneira que que tu encontre uma estabilidade para que tu possa fazer uma vacina, por exemplo, certo? Porque se tu tivesse em processo de transformação permanente, que tu não conseguisse isolá-lo de alguma maneira, tu não conseguiria criar uma vacina, né, para que ele mudasse, para que a gente entendesse ele melhor, né, para que a gente pudesse combater, né?
Então, essa é a ideia, né, de que o ser é sempre estável, fixo, imóvel, né? A gente pode pensar nos valores, por exemplo. Os valores, os valores morais, né? Os valores morais que a gente aprende em casa, com a mãe, com o pai. Muitos desses valores a gente leva para o resto da vida, certo? Então, eles são imóveis, são estáticos, eles estariam na nossa essência, certo? Então, tu muda, tu vai à escola, tu arranja um trabalho, tu passa no vestibular, tu faz a universidade, mas a tua essência, né, o teu ser, ele não muda, né? É como se uma essência, uma base que tu tem, que são esses valores que tu aprendeu desde pequeno, nunca mudariam, né? Esse pode ser um exemplo. Entendo que eu posso dar qualquer exemplo porque a perspectiva é essa mesma, eles de criar ideias que possam explicar o mundo, né? Filosofias que possam explicar o mundo. Bom, a gente tem o Xenófanes de Colophon, que aplicou então o imobilismo do Parmênides à ideia de um Deus imóvel eterno. Ele vai dizer, o Xenófanes, o quê? Ele vai dizer que os deuses gregos não poderiam ser daquela maneira. Não poderiam ser daquela maneira. Que eles traem, eles transam com as mortais, eles traem uns aos outros, eles são ciumentos. Eles não poderiam ser, né? Eles não poderiam estar sempre nesse processo de transformação, senão eles não seriam deuses, né? O Xenófanes vai dizer que se um bando de cavalos pudesse falar e ter um deus, o deus teria a aparência desse bando de cavalos, né? Então não é impossível que seja assim. Então ele imagina uma ideia de Deus que não esteja em processo de transformação, que não seja um Deus à minha imagem, né? mas algo eterno, né? Algo imóvel, algo fixo, que não morre, que não nasce, né? Porque essa é uma ideia já colocada em contradição com o que os gregos acreditavam que seriam os deuses, né? Certo? Bom, e a gente tem, para contradizer o Parmênides, na verdade, o Heráclito de Éfeso, acredito que é a primeira teoria, depois o Parmênides contradiz ele, né? A ideia de que, na verdade, o mundo é isso, ele não há uma essência, não há um vir a ser, aliás, não há uma essência, o que há é um vir a ser, né? Tudo flui, tudo está sempre em processo de transformação, a gente nasce, cresce, morre, as plantas a mesma coisa, tudo está sempre se transformando, né? E a origem de tudo ele fala como metáfora, mas também como em alguns casos possível, né? Do fogo, né? O fogo como um poder transformador. E o que faz essa mudança acontecer? Um logos, né? Um logos que a gente viu como algo que organiza, né? Algo que dá ordem para o mundo. Então ele vai dizer, olha, a gente está sempre em processo de transformação. Os dias vêm, as noites vão, e os dias voltam. Mas isso gera um equilíbrio no mundo, né? Porque está tudo se transformando, mas não é um caos. Há uma ordem no mundo, né? Há os meses passando, aos dias passando, as estações do ano. Então, há uma ordem nesse processo de transformação, né? Nessa luta dos contrários, né? Que dia, noite, frio, calor, alto, baixo, né? A gente está sempre nesse processo dos contrários, mas nasce uma harmonia daí, certo? Aí o mundo é organizado por esse logos, tá? Segundo o Heráclito de Éfeso, mas para ele não há uma essência,
não tem um imobilismo, que nem acreditava o Parmênides, certo? E tem uma frase célebre dele, então, do Heráclito de Éfeso, que é: você não pode entrar duas vezes no mesmo rio, na segunda vez o rio não é o mesmo e nem você. Então vocês imaginam assim, né? Tu entra para tomar banho num rio e o rio, a água está fluindo, né? Então, se na segunda vez tu entrar, a água já não é a mesma, porque ela já passou, já fluiu, já vem outra água, né? A correnteza traz uma outra água, e tu, nem que tenha passado 1 segundo, 2 segundos, né? Tu já envelheceu esse 1 segundo, 2 segundos, então tu não é o mesmo homem, certo? Então tu não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Na segunda vez, né? Tu não é a mesma pessoa que entrou na segunda vez no mesmo rio. Na primeira vez tu era uma, na segunda vez tu era outra. O rio na primeira vez era um rio e na segunda vez era outro rio, certo? Então valeu, agora a gente se excedeu um pouco no tempo dessa vez, mas foi bom para terminar aqui, né, a nossa filosofia pré-socrática. Abraço.